Hoje, dando continuidade aos vídeos do livro de 2 Samuel, comecemos pelo capítulo 6. Aqui o rei Davi decide trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, que era a capital de todo Israel. Desde a época do profeta Eli, a Arca da Aliança não se encontrava em Jerusalém. Deus menciona como que essa arca deveria ser transportada da cidade em que estava até Jerusalém. Porém, Davi desobedece e, colocando a arca em um carro de boi, eis que um dos bois tropeçou. É dito então que um homem que estava com eles tenta segurar a arca e acaba morrendo. Por quê? Porque não era permitido que ninguém tocasse na arca, a não ser os levitas. E a arca permanece ali por 3 meses, até que Davi resolve trazer a arca novamente para Jerusalém, mas desta vez seguindo as ordens de Deus. E o capítulo também menciona uma discussão que Davi teve com a sua esposa Mical. Vale ressaltar que vimos nos capítulos anteriores que Mical havia sido entregue a outro homem, na época de Saul, seu pai, o rei Saul. Porém, depois que Saul morreu, Davi conseguiu recuperar sua esposa. E o texto dizia que Mical amava a Davi. Mas aqui, no capítulo 6, vemos que eles discutiram. E vemos que a discussão foi tão acalorada que é dito que Mical nunca teve filhos. E talvez isso se deva por conta da discussão. E Davi nunca mais a quis como esposa. E aqui no capítulo 7, Davi ele quer construir um templo, ou seja, uma igreja a Deus. E Deus diz que não pediu casa, lembrando que desde o tempo do Êxodo sempre habitou entre o povo em tendas. E Deus diz a Davi, através do profeta Natã, que o seu filho, seu futuro filho, construiria um templo para ele. E de fato isso irá acontecer na época do rei Salomão. Deus faz uma promessa a Davi, dizendo que estabelecerá para sempre o trono do seu reino. E de fato isso acontece porque Jesus é da linhagem de Davi. E Deus ainda diz a Davi, se ele pecar, será disciplinado. Porém, não lhe faltará misericórdia, como faltou com Saul, pois Deus se retirou de Saul completamente. Mas não faria isso com Davi, para que a sua linhagem permanecesse viva. No capítulo 8 é mencionado várias batalhas que Israel venceu, muitas batalhas que foram vencidas não graças ao poder do exército de Davi, mas porque a mão de Deus estava na frente. E de fato foram muitas batalhas vencidas e Israel se tornava cada vez mais forte. Agora no capítulo 9, depois de Davi estar firmemente estabelecido como rei, ele faz uma pergunta importante. Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas? Isso mostra que Davi não se esqueceu da aliança que havia feito com Jonatas no livro anterior. E Davi descobre de Mefibosete. Davi então restitui todas as terras de Saul a Mefibosete, já que naquela época Mefibosete estava vivendo como mendigo, pois havia perdido tudo. Mas agora Davi restitui as terras de Saul a Mefibosete e ainda ordena
que ele more com o rei e que passe a viver como filho do rei. E o capítulo 10 vem narrar uma guerra, uma batalha que ocorreu. Uma batalha que matou muitos soldados, mas que Israel saiu vitorioso. E assim o capítulo termina dizendo que Israel se consolidou ainda mais, se tornou mais forte. E aqui concluímos mais um vídeo da playlist de 2 Samuel.